Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, olha, virar de cabeça para baixo o jeito que se pensa sobre vendas. E se vender não tiver nada a ver com convencer alguém, mas sim com servir? E se, ao acreditar de verdade no que se oferece, se torna uma obrigação moral fazer com que aquilo chegue nas mãos de quem precisa? Vamos entender como isso funciona? E tudo começa com essa frase aqui do Jay Abraham, que é o coração da nossa análise de hoje. Ela propõe uma mudança total de perspectiva. Enxergar a venda não como um ato egoísta, mas como um ato de serviço. A lógica é bem simples, né? Se existe uma solução que pode de fato ajudar alguém, não oferecer essa solução é na verdade um desserviço. Só que aí, a gente esbarra numa realidade bem dura que muitos criadores e empreendedores conhecem bem. Existe aquela crença de que um produto incrível se vende sozinho. A gente se convence de que o trabalho é tão bom que os clientes vão simplesmente aparecer. Infelizmente, na prática, a história costuma ser outra. E para a gente entender isso na prática, dá uma olhada na história do Justin Williams. Os números dele são impressionantes. Ele reforma e vende mais de 100 casas por ano, fatura mais de 1 milhão e, pasme, trabalha menos de 5 horas por semana. Claramente, o cara tem um sistema que funciona e muito bem. Então, o que ele fez? O óbvio, né? Decidiu empacotar todo esse conhecimento num curso para ajudar outras pessoas. Ele tinha uma história fantástica, provas de que o método funcionava e, mesmo assim, por mais de 1 ano, silêncio. Um silêncio quase total. Vendas praticamente zero. Dá para imaginar o choque dele? E aqui fica a grande pergunta, né? Por quê? Como é que pode alguém com um produto tão bom, tão transformador, não conseguir vender? Essa frustração toda foi o que deu início à jornada do autor que a gente analisa hoje, na busca pela habilidade que estava faltando, a venda. A primeira parte dessa jornada toda começa não com uma técnica, mas sim com um estalo, um momento de pura inspiração. Foi um vislumbre do que era realmente possível quando se domina essa arte de vender. Imagina a cena. O autor está num evento, assistindo a uma palestra de 90 minutos. Ao final, é uma loucura. Centenas de pessoas correndo para o fundo da sala para comprar. A conta foi rápida. O palestrante tinha acabado de gerar mais de $100 mil em apenas 1h30. Aquilo foi uma revelação. Não era só pelo dinheiro, sabe? Era o poder de impactar centenas de vidas de uma vez só. Naquele exato momento, ele teve uma certeza absoluta. Ele precisava dominar essa habilidade de vender do palco. Mas, como em toda boa história, né? Entre o sonho e a realidade, geralmente tem um obstáculo. E o primeiro grande teste dele no palco não foi diferente. Foi, nas palavras dele, um fracasso humilhante. Então, chegou a vez dele. Preparou o que achava que era a apresentação da sua vida. Subiu no palco, falou, meio nervoso, e no final, fez a sua grande oferta, esperando aquela mesma correria que ele tinha testemunhado. E o que aconteceu? Silêncio. Aquele silêncio que chega a doer. Ninguém se mexeu, ninguém comprou. O momento que era para ser de glória virou um vazio absoluto. E o que torna essa história tão real é a honestidade brutal dele. Ele conta que foi tão, mas tão humilhante que ele passou o resto do fim de semana trancado no quarto do hotel comendo sorvete e camarão. Essa experiência quase o fez desistir de tudo. Foi um fracasso total. Mas é isso, né? Muitas vezes é no fundo do poço que a gente acha a mola para subir. Depois da humilhação, veio a decisão de aprender de verdade, de deixar o orgulho de lado e ir atrás do segredo por trás de uma venda eficaz. E aqui está o pulo do gato. Ele percebeu que ser um bom palestrante é uma coisa, ser alguém que realmente vende é outra, completamente diferente. Então a busca dele mudou. Ele parou de estudar quem só falava bonito e começou a procurar mentores que conseguiam resultados, que convertiam plateias em clientes. A descoberta dele foi algo que vai contra tudo que a gente ouve. A sabedoria popular diz, ensina o seu melhor conteúdo que as pessoas vão comprar. Mas ele descobriu que isso, na verdade, atrapalha as vendas. A verdadeira chave não era ensinar mais, mas sim quebrar as crenças limitantes da audiência e reconstruir novas crenças usando o poder das histórias. Com isso, ele transformou essa filosofia num sistema de 4 passos. Primeiro, identificar quais são as crenças falsas que impedem o público de ter sucesso. Segundo, usar histórias e lógica para desmontar sistematicamente essas crenças. Terceiro, instalar novas crenças fortalecedoras. E só então, no final, apresentar a oferta não como uma venda, mas como o próximo passo lógico nessa nova jornada. Armado com essa nova filosofia, ele começou um processo longo de testes e otimização.
O resultado, depois de mais de uma década de trabalho, foi o que ele agora chama de o script perfeito. E olha, isso não foi da noite para o dia, não. Foram mais de 10 anos de ralação. 3 anos testando em palcos pelo mundo todo. Depois, ele adaptou e testou online, em webinários, em vídeos, em todos os formatos possíveis. E, finalmente, ensinou esse mesmo script para outros empresários que o usaram para se tornarem milionários. Isso mostra o quanto o método é sólido. E qual foi o resultado final para ele? Daquele fracasso humilhante, ele chegou a um ponto em que conseguia gerar $250 mil ou mais numa única apresentação de 90 minutos. Uma prova incrível do poder de dominar essa habilidade. O veredito final, depois de uma década de testes, é simples e direto. O sistema funciona. Ele é completo. É perfeito nesse sentido. E para quem tem uma mensagem importante para compartilhar, vale muito a pena dominá-lo. E para a gente fechar a nossa análise de hoje, a pergunta se volta para nós. Se vender é uma obrigação moral de servir, então a verdadeira questão é: qual crença limitante, qual historinha que a gente conta para a gente mesmo está nos impedindo de ajudar as pessoas que poderíamos estar ajudando? Fica a reflexão.